túmulo da Virgem, 15 de agosto em Jerusalém. Fé e devoção no lugar onde a Virgem Maria foi enterrada e assunta ao céu. Confirma esta antiga tradição a evidência extraordinária de fontes literárias e arqueológicas. Uma igreja para Beth Hanina, inaugurada na presença do custódio da Terra Santa, uma nova e grande igreja que vai servir às 600 famílias das proximidades de Jerusalém. Uma especial peregrinação à Terra Santa, composta por famílias. Uma aventura que começou no deserto com o Antigo Testamento, entre entusiasmo, desafios e oração. 15 de agosto em Jerusalém. Em meio ao verão, peregrinos e cristãos locais participaram da solenidade da Assunção de Maria na região do Getsêmani, próximo ao Vale do Cedron, centro de fé e de devoção. É no interior desta igreja, do Tempo dos Cruzados, que uma antiga tradição coloca o lugar onde a Virgem Maria foi assunta ao céu. A autenticidade do lugar, agora preservado pela Igreja Ortodoxa, chamado também o Túmulo da Virgem, é aprovado pela correlação extraordinária de fontes literárias e arqueológicas, uma perfeita coincidência entre monumento e documentos. Se para a literatura patrística devemos esperar o IV século que fala deste lugar, temos admiráveis textos de João Damasceno. Para a literatura religiosa popular antiga, que nós chamamos apócrifa, podemos entrar no III século. São diversas versões, manuscritos antigos, manuscritos gregos, que falam da sepultura da Virgem Maria e da Assunção ao céu. Estes livros apócrifos que a Igreja não colocou na literatura canônica, isto é, não inseriu na Sagrada Escritura porque não contém toda a verdade e às vezes estão misturadas as coisas fantasiosas. Mas são de grandíssima ajuda e são recordadas nos documentos da Igreja como testemunho da antiguidade e da fé da Igreja das Origens, da Igreja de Jerusalém, da Assunção gloriosa de Maria em corpo e alma. Na tarde de 15 de agosto, o custódio da Terra Santa, Padre Pier Battista Pizzaballa, presidiu as vésperas na Gruta da Traição, onde um afresco diante de um pequeno altar representa a Assunção de Maria ao céu. Em seguida, a peregrinação dos fiéis e dos franciscanos até a Basílica da Assunção. A procissão silenciosa até a longa escadaria de 48 degraus até o túmulo, onde a Assembleia viveu um breve, mas intenso momento de oração. Na atmosfera típica das igrejas orientais, mas animada por melodias marianas de tradição ocidental, quase formando um único eco das orações incessantes feitas neste lugar santo, ao longo dos séculos pelos cristãos de todas as denominações e peregrinos de todo o mundo. Depois do custódio, os franciscanos e cada um dos presentes puderam entrar na edícula e estar diante do banco de pedra, que é tudo o que resta do túmulo vazio de Maria. A veneração e devoção à Virgem continuou no local, apesar de todas as mudanças, e em torno a este túmulo vazio que nasce e se alimenta a fé do povo cristão na Assunção de Maria ao céu, desde 1950, dogma de fé. Os livros apócrifos, disse ainda Padre Bottini, nasceram primeiro em torno ao túmulo de Maria. É a primeira documentação da devoção mariana. E neste se lê os títulos belíssimos dados à Virgem, em referência ao seu papel de mãe do Messias e mãe da Igreja. Então, que relação devemos ter com estes livros considerados não históricos? Devemos ler com a orientação da Igreja, que inspiraram tantas obras de arte, muita poesia, muita mística e também parte da nossa liturgia. E então devem ser lidos com sabedoria no contexto da fé, pois eles contêm coisas excessivas, mas onde há o núcleo de nossa fé é um testemunho precioso devido à sua antiguidade. Somente neste dia é permitido aos cristãos de rito latino presidir uma breve liturgia, uma vez que a igreja, também chamada de Túmulo da Virgem, está sob o controle dos cristãos ortodoxos, gregos e armênios. Os frades menores, após um período de posse exclusiva, foram expulsos em 1757.
É por isso que na solenidade de 15 de agosto, o momento mais importante na liturgia acontece a poucos metros na Basílica Franciscana do Getsemane. Aqui na parte da manhã, o custódio da Terra Santa presidiu a missa solene participada principalmente por cristãos que vivem em Jerusalém. Padre Pizzaballa, em sua homilia, sublinhou como Maria antecipa a nossa realidade e o triunfo de toda a Igreja. Maria é a mulher escolhida por Deus pela sua simplicidade e humildade, e através do seu sim pôde cantar o Magnificat. É seguindo este exemplo que também nós podemos percorrer a mesma estrada. Bet Hanina, na periferia de Jerusalém, uma região muito povoada a poucos quilômetros da cidade velha. Aqui, ao lado da maioria de árabes muçulmanos, vivem também aproximadamente 600 famílias de árabes cristãos. Para eles, o último domingo foi um dia importante, porque foi inaugurada a nova igreja dedicada a Santiago, primeiro bispo de Jerusalém. Foram 4 meses de trabalho de restauro e expansão que deram à comunidade uma bela igreja, completamente renovada e com mais espaço. Da missa celebrada no novo edifício sagrado e presidida pelo custódio da Terra Santa, Padre Pier Batista Pizzaballa, contou com a participação de pelo menos 500 pessoas. Desde o início dos anos 60, a paróquia gerida pela custódia franciscana é o único ponto de referência fundamental para os moradores católicos ou não. Em Bet Hanina, o principal compromisso dos franciscanos, que em anos recentes também construiu um complexo residencial para abrigar as famílias cristãs do distrito, foi sempre criar um lugar cristão de encontro e de formação, especialmente para os jovens. Estou muito feliz de ver hoje a igreja onde eu nasci e fui batizado. Agradeço a todos aqueles que contribuíram com a restauração. Há muitas atividades pastorais nesta paróquia, grupos, atividades esportivas. Penso que o novo centro esportivo vai atrair as pessoas aqui e nos unir ainda mais. Já há alguns anos é ativo um centro para as diversas atividades religiosas e culturais. Mas agora, exatamente como disse o vice-pároco Neruan, no local há também um novo complexo esportivo, com campos de jogos e piscina. Isso significa novas oportunidades de trabalho para muitos, mas também, e acima de tudo, um ginásio de educação cristã que, através do esporte, jogos e conferências, transmite aos jovens palestinos os valores do Evangelho, para que possam ser uma igreja feita de verdadeiras pedras vivas, em uma realidade multirreligiosa. Bassem Gatas, acólito e vice-presidente da Legião de Maria, nos diz que o fato de restaurar uma igreja significa também reavivar as atividades e os componentes da paróquia. Os vários projetos são apoiados pela Fundação João Paulo II e muitas organizações e associações privadas. O motivador de todas estas atividades e da vitalidade de Bet Hanina cristã, que visa promover também a comunidade paróquia de Jerusalém, é Padre Ibrahim Faltas, que na ocasião especial no domingo celebrou a sua última missa como pároco antes de assumir sua nova função na custódia da Terra Santa. 85 pessoas no total, incluindo 25 crianças e adolescentes. Não o grupo habitual de peregrinos apenas para adultos ou para jovens, mas uma grande tribo, a tribo de Jesus, composta de muitas famílias que saíram da Itália para fazer uma experiência especial de peregrinação na Terra Santa. A terra me sugeriu esta ideia. Durante vários anos eu mantinha uma palavra, a palavra tribo, que ao chegar na Galileia e no deserto me vinha fortemente. Cada vez que eu lia o texto sobre a tribo, percebia que havia sempre o pai, mãe e filhos. Então eu disse, mas não se pode estar nesta terra como escrito nos textos bíblicos? Isto é, como uma tribo onde há pais, mães, crianças, pessoas idosas, mas muito jovens, enfim, uma mistura. Isso implica uma certa complexidade. Sim, porque uma peregrinação, assim, o chamam de tamanho família e não é fácil de gerir, mas graças à preparação remota e uma eficiente organização local,
Com especialistas de animação da Terra Santa que nos vários momentos da jornada se ocupam dos mais jovens, tudo parece funcionar. Fizemos uma espécie de caça ao tesouro em Manship, uma cidade antiga onde acampamos com os beduínos. Quando chegamos aos lugares, as crianças e os jovens fazem uma atividade especialmente preparada para eles. Eles têm uma Bíblia com os textos já escolhidos. Eu fico com os adultos, com os pais. Os lugares, os textos pensados, têm sempre uma conotação familiar. Os momentos de celebração e alguns, à noite, estão todos juntos, não sozinhos, especialmente quando deixamos os pais buscarem seus filhos. Pedimos que eles façam um momento de oração a sós, no estilo que aprenderam durante o dia. Literalmente, uma experiência nova para nós como família. Jornadas que se desenvolvem entre excursões arqueológicas, explicações bíblicas, intervalos e momentos de reflexão e oração. Todo o itinerário é de oração. Itinerante como Abraão e Jesus. Peregrinação itinerante como Abraão e Jesus. Por isso, estabelecer-se em um local com tendas, mas caminhando como Abraão para não acostumar-se a um lugar, ou acomodar-se, mas sair e enfrentar novos desafios. É também um passo na fé, mas passo orante, porque a terra é preciosa. A primeira catedral é esta terra. Depois, os santuários que amanhã iremos visitar. A primeira parte da peregrinação das famílias, na verdade, é explicitamente dedicado ao deserto do Negev, o deserto do Velho Testamento. É um mergulho no deserto, nos lugares, para ver como as pessoas aprenderam a viver no deserto, como Israel viveu antes de entrar na Terra Prometida. E ler a história de Abraão, a história do Êxodo, permitiu-nos entrar nesta realidade, para entender como o texto está ligado à terra. Todos estes elementos e também o elemento bíblico literário ajudam a responder os questionamentos feitos por eles. É uma emoção atrás da outra, um pouco devido ao cansaço. O deserto é difícil por causa do calor e da sede, porque não temos os banheiros como os das nossas casas e encontramos algumas pequenas dificuldades, mas tudo está indo bem. É uma jornada principalmente espiritual para aumentar minha fé e da minha família. O estilo que usamos é aquele de se preparar a comida e organizar depois para tirar os pratos, assim como o sentimento que está por trás disso, o da participação sem encontrar tudo pronto. E este elemento na organização das tribos não está fora da espiritualidade. Sempre chega um momento em que alguém se queixa de comer as mesmas coisas. Então, eu leio o livro do Êxodo, quando se reclamava do maná e as murmurações do povo. Murmuram porque o guia oferece sempre o mesmo pão, chamado de pita. É sempre o mesmo maná. Depois, há uma ligação contínua entre as situações que são criadas a cada dia, ou a falta de água, ou a água quente e não gelada como aquela que sai da geladeira. É uma mistura contínua, mas iluminadora, e nós estamos descobrindo que é interessante voltar para casa iluminados pela palavra e pelo local.